Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ficado bem forte assim desde o ano passado. Dos grandes pesos do meu coração nos últimos meses do ano foi sobre como nós, como famílias, estamos nos preparando para as dinâmicas do fim dos tempos. Como nós estamos concentrando o nosso coração e o nosso esforço para se preparar para esses eventos que já estão sobre nós e que têm a tendência de se acelerar e de se agravar. Então eu queria falar com vocês hoje sobre como nos mover em dias de crise, como nos mover como igreja em dias de pressão. Salmo capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo. Salmo capítulo 2, versículo 1 em diante. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremo-nos de suas algemas. Aquele que está assentado sobre os céus se ri, e o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, as extremidades da terra como sua propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolham a advertência. Adorem ao Senhor com temor, regozijai-vos com tremor, beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. Pai, eu te peço por revelação sobre tudo aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos e aquece o nosso coração para as dinâmicas daquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Amém. Existem dois ou três comportamentos muito comuns quando a gente fala de fim dos tempos e quando a gente fala de assuntos voltados para a escatologia ou para a segunda vinda de Jesus. O primeiro tipo de sentimento, de comportamento que existe quando as pessoas começam a olhar aquilo que está acontecendo ao redor das nações, quando você entra no G1 e você vê lá a notícia que o Estado Islâmico entrou dentro de uma boate, matou, 100, 150 pessoas, ou quando você vê notícias de atentado, ou notícias de terremoto, de enchentes. O primeiro sentimento que as pessoas têm é o sentimento de medo. Elas ficam apavoradas diante dessas coisas, e esse medo é um medo quase que paralisante, e que também difunde uma cultura de medo. Eu saí de quase todos os grupos de WhatsApp, porque alguns desses grupos tinham esse trabalho, tinham o trabalho de estabelecer a cultura do medo. Qualquer notícia que saía ligada a um terremoto, a uma enchente, a um tufão, ou qualquer coisa voltada para o terrorismo, eles já começavam a colocar várias notícias que em nada cooperavam com a preparação para esses eventos. Só colocava mais medo nas pessoas. Às vezes a Maíra falava: nossa, eu fico tão assustado com essas coisas que estão acontecendo. Porque parece que tudo aquilo que estava distante de cada um de nós agora está vindo para dentro do nosso quintal. Concordam comigo? Parece que todo tipo de violência, aquilo que a gente nunca imaginou que um dia iria acontecer, está acontecendo agora na nossa porta. As pessoas pensam que violência está restrita apenas ao estado do Rio de Janeiro, principalmente à capital do Rio de Janeiro. Mas existe um espírito e uma cultura de violência tomando conta do mundo inteiro. Quando, em sã consciência, você pensou ou imaginou que um país como a França sofreria o que sofreu poucos meses atrás? Um país civilizado, um país gentil, que acolhe bem os seus turistas, acolhe bem os seus moradores, de repente ficar debaixo de um jugo de medo, fica debaixo de um jugo de pavor e de terror, de um inimigo que é invisível, de um inimigo que recrutou os jovens da sua própria nação. É assustador, centenas e centenas de jovens franceses, belgas, ingleses, que estão se alistando, algumas jovens se alistando para casar com terroristas.
Não tem como combater esse inimigo, não tem como derrotar esse inimigo, ele é invisível, é um inimigo zeloso, é um inimigo cheio de fé naquilo que acredita, ao ponto de dar a própria vida pela causa. E quando as pessoas olham isso, elas ficam apavoradas e ficam paralisadas, e a vida da família dessas pessoas, sua vida pessoal, nada produz para se preparar para as coisas que ainda vão acontecer. Eu quero te dizer, elas vão ficar muito piores do que já estão. Elas vão aumentar em níveis que a gente nunca viu. A maldade do homem vai entrar numa plenitude, vai entrar em algo que a humanidade jamais viu, tipos de pecados que a gente nunca viu. A capacidade humana de cometer maldade vai chegar à sua plena maturidade. E isso está cada dia mais perto do nosso quintal. Eu estou morando num bairro novo agora, desde o início do ano, estou morando nesse bairro. Era um bairro tranquilo, que talvez se conheça, Trindade, era um bairro tranquilo. Eu vou à esquina comprar uma quentinha com meu filho. Eu estou na porta da pensão e vem dois jovenzinhos, 16, 17 anos, na moto, com uma pistola na mão. Param duas meninas vindo da escola, levam o celular, levam a bolsa, em menos de 5 segundos. Isso está acontecendo do lado da minha casa. Eu saio, falo com os moradores, falo com os donos de comércio, e eles falam, pelo menos uma vez por semana a gente é assaltado aqui. Sem contar coisas que nós não sabemos como lidar, como terremotos, tsunamis, coisas do tipo. Nós lemos essas notícias e ficamos apavorados. Jesus disse, não se alarmem. Isso ainda não é o fim. Isso é só o princípio. Isso é só o início das dores. Não fiquem assustados. Não sejam guiados pelo medo. Não se alarmem. O outro tipo de pessoa é a pessoa alienada. Que ela olha essas coisas e fala assim, não, isso é assim mesmo. Sempre foi assim. Eu já ouvi pessoas falarem que, sempre teve pedofilia, normal. É assim mesmo, é porque antes não tinha o G1. Aí a gente não sabia. A questão é que hoje a pedofilia está prestes a ser legalizada. Não vai ser mais um crime. Existem vários pedagogos, vários pensadores, professores universitários trabalhando com essa teoria. E aguardem o que eu estou falando, isso vai entrar como pauta de lei. As coisas estão ficando cada vez mais feias e as pessoas estão, não, é assim mesmo, não tem problema. É como se elas estivessem dentro de uma locomotiva, 200 por hora, um trem-bala, vai dar na parede, vai dar numa montanha, numa rocha, e elas estão totalmente entorpecidas pela vida do dia a dia, e não conseguem perceber as dinâmicas daquilo que está acontecendo, não só no Brasil, mas nas nações da terra. E na verdade existe uma forma prática de nós nos prepararmos a respeito disso que está acontecendo. Na medida que nós focamos o nosso coração em conhecer quem é Deus, o conhecimento de Deus nos últimos dias é a coisa mais importante das nossas vidas. É a coisa mais importante que a igreja precisa dedicar tempo, conhecer quem Ele é. Por isso que o Senhor está levantando esse movimento de oração nas nações. Não é por causa da oração em si, mas é porque a oração é o meio pelo qual a igreja vai viver o primeiro mandamento em primeiro lugar. Vai voltar a amar o Senhor com todo o coração, força e entendimento. Conhecer quem Ele é de fato, não apenas de púlpito, não apenas através de um homem, mas através de revelação pessoal. Cada pessoa ao redor da terra que clama pelo nome do Senhor vai entrar num nível do conhecimento de Deus que nunca houve antes. Há uma promessa de que a glória do conhecimento de Deus vai cobrir toda a terra. O conhecimento de Deus vai se tornar algo prático na vida da igreja no fim dos tempos. Por isso nós estamos aplicando o nosso coração a estudar quem Ele é. Por isso nunca houve antes um reavivamento ou uma vontade soprada pelo Espírito Santo de estudar os atributos de Deus. Eu tenho visto vários jovens, adolescentes com interesse nesse assunto. Assunto esse que talvez alguns anos atrás ficava apenas na área dos acadêmicos ou daqueles que eram experts em teologia. Hoje eu tenho adolescentes que são treinados, que foram treinados por nossa equipe, que estão estudando o livro do A.W. Pink sobre os atributos de Deus. Estão estudando quem é Deus.
Porque esse é um dos segredos. E automaticamente, quando você conhece quem Ele é, você vai conhecer o que Ele pensa em fazer. Quando você conhece quem Deus é, você também vai descobrir qual é o seu plano para a terra. E Ele tem um plano para executar nesses dias. E o Salmo 2, ele é como se fosse um cenário, é como se fosse uma trama, como se fosse um filme. E algumas cenas vão se abrindo diante de nós. A primeira cena que abre no versículo 1, versículo 1 e 2 que nós lemos, eu chamo da agenda de Satanás. Os reis da terra estão desafiando o nosso Deus sobre o direito de exigir obediência das nações e de dar o coração das nações ao seu filho. Os reis da terra estão deliberadamente cortando vínculos com Deus. Eles estão dizendo: rompamos, vamos romper com Deus, vamos soltar as suas correntes, vamos criar leis que blasfemam contra o seu nome. Vamos abandonar tudo aquilo que são valores morais judaico-cristãos. Vamos fazer isso de forma descarada. Vamos colocar na mídia, vamos colocar na nossa Constituição, vamos declarar para todo mundo: nós não queremos vínculo com esse Deus. Essa é a agenda de Satanás nesses dias. Ele está lutando pelos afetos do coração da humanidade. Ele está lutando pela sua alma, pela minha alma, porque a alma é a coisa mais importante para o nosso Criador, porque é da nossa alma que procede os afetos, nossos desejos e as nossas emoções. Existe uma batalha sendo travada hoje no campo da política, da mídia, da educação, para conquistar a alma dos nossos filhos, a alma dos nossos adolescentes, a alma dos nossos filhos que estão indo às universidades. Existe um reavivar de ideologias falsas que estão conquistando o coração dessa geração. Um reavivamento das ideologias de Karl Marx, reavivamento das ideologias comunistas. Eu nunca vi tantos jovens comprando essa causa, como se fosse uma causa cristã. São dias de paixão, são dias de radicalismo, e essa paixão tem sido colocada em lugares errados. Essa é a agenda de Satanás: fazer com que o seu coração, com que sua paixão seja depositada em ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu tenho amigos que há 10, 15 anos atrás estavam pensando em ir para o interior do Brasil pregar o Evangelho, evangelizar, dar a vida por missões, e hoje a causa desse rapaz é ser um black bloc. Esse é o zelo do coração dele. O zelo do coração de alguns amigos que começaram comigo, começaram dedicando a vida ao Senhor, queriam morrer enrolados na bandeira da Índia. Hoje a causa deles é impactar o mundo através da anarquia. E eles usam base bíblica para isso. Eu não estou falando de pessoas que abandonaram a Bíblia ou que abandonaram a Deus, assim, do jeito que a gente diz. Eles não estão fumando maconha, não estão prostituindo, mas a causa, a paixão deles é a anarquia cristã. Existe anarquia cristã, gente? São falsas ideologias que estão ocupando o coração da humanidade. Quando não são ideologias, nunca houve uma geração tão consumista e tão materialista e tão efêmera como a nossa, dedicada a prazeres momentâneos, mesmo dentro da igreja, e mesmo tentando fazer isso através de ministérios, tentando suprir o vazio da sua alma, tendo um ministério de impacto, ou se tornando uma pessoa bem-sucedida no ministério. Eu tenho amigos que a parada deles é fazer a fanpage bombar, é ter 2 milhões de seguidores na fanpage. Essa é a meta. Então você precisa fazer um vídeo bem produzido, uma música bem produzida. Essa é uma geração midiática. A geração do Instagram é a geração que quer mostrar para o mundo aquilo que não é. A maioria das coisas que nós estamos postando na rede social é porque nós ainda não nos sentimos aprovados e aceitos, e nós queremos ser aceitos pelo mundo. Então a gente quer transmitir uma imagem para os nossos amigos, para o mundo inteiro, de algo que não é real. Você já pensou que a maioria das coisas que são postadas nessas redes sociais tem uma cara de que é, mas não é? Quantos já pensaram isso comigo? Eu estou sozinho. Levanta a mão, não me deixa sozinho não, meu Deus do céu. E parece que isso se tornou o centro do coração da geração. Esse é um tempo de radicalismo, é um tempo de paixões. Um conflito está sendo travado agora.
Porque Satanás sabe o valor do seu coração, sabe o valor da sua alma, sabe o valor das suas emoções. Sutilmente, ele está entrando dentro da igreja com essas ideologias, principalmente a ideologia de que o marxismo é a teoria política mais perto da Bíblia. Isso não é verdade. E eu estou vendo centenas de jovens indo às ruas para tomar tiro de borracha da polícia, porque acham que Karl Marx escreveu o Evangelho junto com Jesus. Então, de repente, abre uma segunda cena no versículo 4, 6. Diz que aquele que está sentado no trono, nos céus, ele começa a rir da atitude desses governantes. Quando eu digo governantes, eu estou falando não só políticos, mas pessoas da mídia que influenciam, que geram uma cultura. Esses que influenciam na cultura são influenciados por principados e potestades. Principados e potestades não vão possuir o corpo de uma pessoa, você não vai ficar possesso de um principado, de uma potestade, mas principados e potestades influenciam diretamente sobre a vida de pessoas que exercem influência, através da mídia, através da política, através da arte, através da moda, e assim eles estabelecem uma cultura naquela cidade ou naquela região. Por exemplo, se você vai ao Google e você digita no Google, shorts da moda para meninas, faça isso. Faz isso. Você não vai encontrar short, você vai encontrar cintos da moda, de tão pequenos que são. Por quê? Porque os artistas pop transmitiram uma cultura para essa geração de mulheres que elas precisam se tornar um objeto de desejo dos homens, ou seja, elas são um produto a ser consumido e os homens são um consumidor desse produto. E isso é a base da cultura do tráfico de humanos e do tráfico sexual. Uma cultura implantada dentro da própria igreja, onde todas as meninas querem ser a Beyoncé, querem usar o decote, querem usar aquele short, porque uma cultura de sensualidade foi estabelecida, e a gente acha normal. Não, precisa ser assim, porque está calor, né? Mas tem toda uma cultura. Esses governantes e essas autoridades estão tentando manipular, estabelecer uma cultura ímpia, uma cultura infernal sobre a nossa geração. E do céu diz que o Senhor olha essa atitude, olha esses governantes e ele começa a rir. E essa é uma risada, um riso que o Senhor está dando, como se estivesse zombando do esforço deles, dizendo: o fôlego que está no seu pulmão agora, o seu respirar, sou eu que sustento. O fôlego no pulmão de um ateu que blasfema contra o Senhor, até mesmo dentro do pulmão de um pedófilo, o Senhor está sustentando, Ele está rindo e zombando dos inimigos, dizendo: eu tenho um plano melhor para as nações, eu já estabeleci o meu filho sobre o monte, e ele está nesse momento orando e me pedindo as nações como herança. As nações não serão manipuladas por essa cultura ímpia. O meu reino está vindo, o meu rei já veio, e eu tenho uma cultura para estabelecer nas nações da terra, e essa cultura do meu reino é a cultura do céu. O Senhor está rindo e zombando de todos esses que acham que têm o controle das riquezas, esses que acham que têm o controle das instituições. O Senhor zomba deles, porque Ele está acima de todas as coisas. Abre-se a terceira cena, então, versículo 7 ao 8. Esse é o versículo que as pessoas usam para pregar em conferência de missões, mas não tem muito a ver com missões. Proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me disse: tu és meu filho, pede-me, e eu te darei as nações da terra como herança, e as extremidades da terra como sua propriedade. Nessa cena, o plano de Deus para o seu filho é dar a ele aquilo que ele já conquistou na cruz do Calvário. O que ele conquistou na cruz do Calvário? Ele conquistou uma noiva,
uma noiva que não vai ter outros amores, uma noiva que vai ser perfeita, uma noiva que vai ser gloriosa. As nações da terra pertencem a Ele, é direito legal dele. Só que não só pertence a Ele, nesse momento, Jesus como intercessor, Ele está à direita de Deus Pai, e Ele está fazendo uma oração. A oração que Jesus está fazendo ao Pai é: Pai, eu quero casar. Pai, me dê as nações como herança. Eu morri na cruz para ter direito legal do coração dos seres humanos. Qual é o jeito desse negócio dar errado? Não vai dar errado, porque nesse momento Ele só está esperando que a terra comece a se unir com esse clamor. Na medida que a igreja vai entendendo sua identidade como noiva, ela vai se unir ao clamor do Espírito Santo. Então um clamor do céu, um clamor da terra, o Espírito e a noiva vão dizer: vem. Jesus está dizendo: eu também quero ir, eu quero casar, eu quero casar. E a igreja começa a falar: tenho saudades de ti. Então vai ter uma colisão de amor. Pede-me o Iraque, pede-me a Síria. E ele está pedindo: Senhor, me dê a Síria, me dê Montemor, me dê Vila Mimosa, me dê a cidade de São Paulo. Ele está falando não as cidades em si, mas o que constitui as cidades são pessoas. Ele está falando: eu quero o coração deles. Eu morri para ter o desejo do coração deles. Eu morri para que eu me tornasse o desejo do coração deles. Esse é o cenário que abre. Nesse exato momento, nós estamos vivendo as profecias liberadas no Salmo 2, no livro de Joel. O que significa que nós estamos vivendo em dias que precedem, o que estão bem próximos da volta do Senhor. Não podemos afirmar exatamente, mas eu não creio que nós temos mais do que 70 anos pela frente. As coisas estão indo numa velocidade incrível, e o que nós precisamos entender é o que tem que fazer para se preparar para isso que já está diante de nós. Nesse exato momento existe uma guerra de assembleias. É interessantíssimo que essa palavra assembleia é a palavra usada para a igreja. Quando Jesus disse que sobre a minha igreja as portas do inferno não iriam prevalecer, a palavra igreja ali, a melhor tradução seria assembleia. Por que uma assembleia? A assembleia era um local de um senado, de governantes, de juízes que se assentavam na porta de cidades para decidir o destino daquela cidade ou para decidir o futuro daquela nação. Nesse momento existe um conflito de assembleias. O Salmo 2 diz que as autoridades e os governantes estão unidos em uma assembleia, decidindo o futuro das nações. Da mesma forma que existe uma assembleia sendo formada agora, o Espírito Santo está soprando em todas as nações da terra, e Ele está levantando uma assembleia solene no meio da igreja. Mas não é só uma assembleia solene, é uma assembleia solene perpétua. É por isso que Ele está chamando famílias inteiras para envolver-se com um movimento de oração que é dia e noite. Na medida que as nações pensam que estão decidindo sobre o futuro das nações, o Senhor está chamando a igreja para um lugar de oração, porque nós somos aqueles que temos direito legal da terra. O Senhor disse: o céu pertence ao Senhor, mas a terra eu dei para os filhos dos homens. Ele deu o direito legal da terra para você, Ele deu o direito de Montemor para você, Ele deu o direito das nações para a igreja, mas é preciso que a igreja se posicione unida em uma assembleia solene perpétua para reivindicar aquilo que o Senhor já conquistou para cada um de nós. Esses são os dias de nós entrarmos no livro de Joel. O livro de Joel fala de um tempo de crise, onde pragas e secas começaram a acontecer, afetando a nação inteira. E você sabe que se a nação de Israel tem seca, se a nação de Israel tem praga, isso também afeta o culto da nação. E a primeira coisa que foi afetado em Israel, quando a seca e a praga vêm, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 14, é que os sacerdotes pararam de oferecer aquela oferta que era chamada de cereais e de libação. E as escrituras dizem que os sacerdotes estavam em luto,
Eles estavam tristes porque essas duas ofertas, elas falam de uma oferta de alegria, de uma oferta de comunhão, de uma oferta de ter prazer em Deus. Então a maior crise no livro de Joel não era a crise de gafanhoto, não era a crise de uma invasão militar, não era a crise da seca, é que o altar estava abandonado. A maior crise nos dias de Joel é que a casa de oração estava abandonada. As pessoas estavam indo ali por ir. Era um culto, era uma reunião formal, religiosa, mas eles tinham perdido a alegria em Deus e a alegria de Deus. Eles estavam fazendo tudo de forma mecânica. A maior crise que existe agora no mundo não são os terremotos, não são as catástrofes, não são nada disso. A maior crise é que aqueles que deveriam estar dando resposta para o mundo não estão dando, porque saíram e abandonaram um lugar de encontro com Deus. É incrível ver pastores em tempo integral. Se você reúne com eles em uma cidade, 100, 200, 300, eles são sustentados para isso. São pastores que não têm outra função. E quando você começa a conversar sobre a vida de oração deles, é quase zero. A maior crise que existe hoje no mundo é que a igreja não está se preparando através de um convite prático que o Senhor está fazendo para ela. Se vocês querem corresponder ao Senhor em dias de crise, em dias de pressão, juntem o povo, congreguem os anciãos, juntem as crianças, juntem todos no lugar de oração. No dia 1º de janeiro, eu estava lá em Kansas City, a cidade estava tomada de neve. Eu entrei na sala de oração, 1º de janeiro, 500 pessoas na sala de oração. Mães com carrinho de bebê, e americano faz bastante filho, né? Então alguns carrinhos eram de 5. E eu olho para o lado, tem uma mãe com 5 filhos no carrinho e mais uma barriga. E ela está andando e orando em línguas. 500 pessoas numa sala de oração no dia 1º de janeiro, com neve. Famílias, 150 famílias que oram de meia-noite. Famílias, eu não estou falando de jovens, estou falando de famílias que oram de meia-noite às 6 da manhã. Por 10 anos. Existe um conflito agora de assembleias. E o Senhor está chamando a igreja para esse lugar de oração. Eu queria que você olhasse comigo em Joel. Existe esperança para os dias de crise. Amém? Vocês estão aí? Existe esperança. Esse é o quadro das nações: crise, falta de espiritualidade, medo, confusão. Mas em meio ao caos, o Senhor tem uma saída para isso. Joel começa a profetizar sobre o derramar do Senhor sobre as nações. O que Joel está profetizando é diferente daquilo que aconteceu nos avivamentos históricos. Os avivamentos históricos, eles aconteciam em regiões geográficas específicas, cidades ou nações. O que Joel está profetizando no capítulo 2, verso 28, é que vai acontecer um dia um avivamento em escala global, não só em uma cidade da América ou da Europa ou da América do Sul, mas o globo terrestre vai ser batizado na glória de Deus ao mesmo tempo. Algo que a história nunca relatou, algo que nunca foi escrito em nenhum livro de avivamento, está prestes a acontecer. A terra inteira vai ser batizado no fogo da glória da presença de Deus ao mesmo tempo. Deus sempre levantou movimentos de oração, nunca como hoje. Não é apenas os morávios orando na Europa. Todas as nações da terra estão engajadas na sua identidade principal. China, Irã, Iraque, Coreia, Egito, todas as nações. O que está prestes a acontecer inédito, não foi relatado ainda. Nós vamos ver aquilo que nenhum homem fez, jamais produziu. E existem 3 características desse derramamento. A primeira característica é provisão sobrenatural. Miqueias 7,15 diz: eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. Todos os sinais que aconteceram no livro de Êxodo, sinais financeiros, provisão física,
nos dias do derramamento do Espírito vão voltar a acontecer. Nos dias da grande tribulação, aqueles que não receberem a marca da besta não vão poder ir no mercado extra fazer uma comprinha de iogurte para o seu filho. Isso significa que no lugar de oração a igreja vai estar clamando a Jeová Jiré, e Ele vai fazer brotar comida da terra. Aquele mesmo que fez brotar a água da pedra vai voltar a se mover de maneira sobrenatural para produzir alimento na terra para cada um dos seus filhos. Aquele homem que multiplicou alguns pães e peixes para 5.000, 12.000 pessoas, vai começar a andar no meio da igreja de novo, e nós vamos experimentar provisão sobrenatural sobre as nossas casas e famílias. Você não vai precisar ter medo, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, você vai ser guardado pelo Senhor. Uma outra característica desses dias é proteção sobrenatural. O Senhor vai fazer diferença entre os ímpios e o povo dele. Nós vamos ser escondidos do Senhor. Aquilo que a Bíblia chama de princípio de Gósen vai acontecer. Bolsas de misericórdia vão esconder comunidades cristãs inteiras da fúria de Satanás. Vai ter a fúria de Satanás, vai ter mártires, mas grande quantidade de pessoas ao redor do mundo e das nações serão guardados nessas bolsas de misericórdia. A proteção do Senhor vai estar sobre nós contra a fúria de Satanás e a fúria do anticristo. Por último, direcionamento sobrenatural. O aumento da maturidade da voz de Deus. Experiências proféticas vão aumentar em níveis que nós nunca experimentamos antes. Visitação angelical vai ser a vida normal da igreja. Voz audível. Joel está falando que vai chegar um tempo de experiências proféticas, não apenas sobre aqueles que estão sobre a plataforma, mas experiências proféticas que vão ser dadas a crianças, jovens, velhos, pessoas com instrução, pessoas sem instrução. Está chegando uma época do profético de todos os santos. Nós falamos muito do sacerdócio, mas os dias de Joel fala do profético de todos os santos, de homens e mulheres tendo seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, para ouvir com clareza o direcionamento da voz de Deus. Visitações angelicais, arrebatamentos, teofanias vão se tornar algo muito comum nesses dias. Isso já está acontecendo. Nós estávamos orando na Vila Mimosa, num turno de intercessão, meses atrás, orando para que o Senhor tocasse aquela região, e uma moça que é voluntária, ela tem uma irmã que trabalha com essas vans, fazendo lotada, e ela é contratada por garotas de programa, para levar as meninas para esses programas, e uma dessas meninas começou a contar para essa moça, que uma casa lá dentro da Vila Mimosa tinha sido fechada, e ela foi falar com a irmã dela: o que vocês estão fazendo lá na Vila Mimosa? Vocês estão fazendo oração contrária? As meninas não estão conseguindo trabalhar lá dentro não. Ela disse: por que elas não estão conseguindo trabalhar? Porque elas estão vendo um homem de branco andar dentro da boate, e agora elas estão apavoradas, e elas não querem voltar para o trabalho, e todas foram embora para a casa dos seus pais. Não é uau, é uau! Jesus está aparecendo dentro de um prostíbulo, e um prostíbulo fecha, porque a igreja ora. E aí, 2 meses depois, sai o Jornal Extra. Conhece o Jornal Extra aqui, ó? Sai na capa do Jornal Extra assim: prostituição na Vila Mimosa cai 50% por causa da crise. Esse negócio de orar funciona, gente. E orar muito funciona mais ainda. Essas coisas vão aumentar como nunca antes. A questão é o que a gente tem que fazer então. Como que se prepara? Eu creio que existem 2 formas. Fica com Joel aí, eu prometo que a gente vai para lá. Primeira preparação é individual. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E a palavra conselho aqui é propósito, que não anda segundo o propósito dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho ou nos hábitos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de vez em quando. Quanto tempo ele medita na lei do Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo? E esse que medita na lei do Senhor dia e noite, será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folha não murcha. E tudo o que ele fizer prosperará, pois o Senhor recompensa o caminho dos justos. Durante muito tempo eu li esse versículo, quando fala, não se assentar na roda dos escarnecedores, eu entendi assim, puxa, não vou poder sentar no bar com os meus amigos. Não pode ir no botequim, porque se for no botequim eu estou na roda dos escarnecedores. Quem já interpretou o versículo assim? Todo mundo, né? A questão é que o versículo não está falando disso. Zombadores, escarnecedores, estão descritos lá em 2 Pedro, capítulo 3, que ele diz, nos últimos dias se levantarão zombadores e escarnecedores, zombando da vinda do meu filho. Nos últimos dias vão se levantar homens com ideologias que escarnecem da volta de Jesus. Ele está falando, bem-aventurado é o homem que não tem comunhão com essas ideologias, como tipo ideologia de Karl Marx, que ele disse que a religião é o ópio do povo. Sabe qual é a parte da religião que ele diz que é o ópio do povo? Escatologia. Porque ele cria num reino sem rei, em consertar a terra sem a intervenção de Deus. Quantas pessoas estão hoje na igreja comungando com essa ideologia? Quantos estão sentando e compartilhando de ideias que zombam da vinda do dia do Senhor? Ele está falando, você é um bem-aventurado se você não comungar com essas ideologias. E ele está dizendo, sabe qual é a saída para você não ter comunhão com essas ideias? Medita na lei do Senhor dia e noite. E se você fizer isso, você vai se tornar um homem e uma mulher que dá resposta para o mundo. Porque você vai ser uma árvore e você vai crescer fundo, fundo, fundo. Como dizia Madame Guyon, mesmo em tempo de inverno. Quando nós olhamos as árvores, elas parecem não ter beleza, mas no inverno é a época que ela alcança a maior profundidade na sua raiz, se preparando para produzir flores e frutos na primavera. As pessoas podem olhar e achar que você está fraco, que você está mal, mas nesse tempo de seca você está indo fundo no Senhor, meditando na lei dele dia e noite, para que você se torne uma resposta para o mundo quebrado, para as perguntas que o mundo está fazendo. Você vai ser uma árvore, como a árvore da vida de Apocalipse 22, que as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. Você vai produzir frutos no tempo certo, e os frutos da sua vida vai servir como resposta para pessoas de coração quebrado, que estão debaixo de confusão, dentro de tudo isso que está acontecendo na dinâmica do fim dos tempos. O que precisa acontecer nesses dias é que através da casa de oração, um estilo de vida de oração meditativa, pessoas vão se levantar para ser resposta na política, para ser resposta na mídia, para ser resposta no meio da educação. Eles vão alimentar o mundo porque eles estão fixados no Senhor e a mente deles não está comungando com aquilo que blasfema contra a vinda do reino de Deus. Mas na verdade o estilo de vida deles está preparando a terra inteira para que o reino de Deus venha. Essa é a saída individual. E individualmente, você precisa entender que você tem que ser um estudioso da Bíblia, e que estudar a Bíblia não é para os pregadores apenas. Nós precisamos curar o analfabetismo bíblico. E nós precisamos aprofundar e meditar em quem Deus é, o que Ele pensa e o que Ele vai fazer. Segunda resposta é uma resposta coletiva. E aí agora a gente vai em Joel. Todo mundo gosta da parte do versículo 28 que ele diz: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. E tudo aquilo que você já leu, já sabe. Mas a gente precisa começar um pouquinho antes. A gente precisa começar no versículo 12. Na verdade, a gente precisa começar no versículo 8 do capítulo 1.
Verso 8 diz assim, capítulo 1: lamente pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. Os comentaristas bíblicos dizem que essa é uma cena. A crise era tão grande em Israel que ele está descrevendo uma cena. A cena de uma noiva vestida de pano de saco. Uma virgem vestida de pano de saco é uma mulher que estava no altar esperando o marido entrar, e o marido morre na hora do casamento. Quantos acham que uma noiva vendo o marido morrer numa cerimônia de casamento ia ter um comportamento passivo? O tamanho da crise exige esse tamanho de gemido, ao ponto de que uma mulher vê o próprio marido morrer no altar e veste-se de pano de saco. Ele está falando de algo crítico. Uma resposta precisa ser dada à altura daquilo que Deus está prestes a fazer e ao tamanho da pressão que a terra está prestes a entrar. Não é apenas uma reuniãozinha de oração, mas é orar como nós nunca oramos antes. É liberar orações que a gente nunca fez diante de Deus. E não apenas orações individuais, mas uma comunidade inteira, cidades inteiras vão se reunir nesse propósito. Versículo 12, capítulo 2: agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Com quê? Com jejum, com choro, com lamento. Rasgue o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo. É um arrependimento com confiança na bondade de Deus, de que Ele vai aliviar os juízos, de que Ele vai trazer proteção sobre a sua casa, de que Ele é bondoso para reverter esse quadro e levantar a igreja como ela nunca foi levantada em toda a história. Talvez o povo mais desqualificado seja a nossa geração, seja o povo mais viciado em entretenimento, mais viciado em redes sociais, menos horas jejua. Mas Ele está falando, juntem eles no lugar de oração, porque Ele é bom, e no meio do caos e de uma igreja quebrada, eu vou levantar um povo glorioso, porque eu sou bom. É um arrependimento com confiança na bondade de Deus. Rasgue o coração diante dele. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe após si uma bênção, uma oferta de cereais e de libação, que são ofertas conectadas com alegria. O próprio Deus vai dar para você aquilo que você perdeu em relação à alegria dele. E ele começa: toque uma trombeta em Sião, convoque uma assembleia solene, reúna o povo, santifique a comunidade, junte os mais velhos, reúna os meninos, as crianças de peito. Saia o noivo da sua lua de mel, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Ele está dizendo algo crítico: se você está de lua de mel, para agora, vem para o lugar de oração. É algo incrível que está acontecendo aqui. A mensagem do Senhor para a igreja dos últimos dias é: para tudo e ora. Não tem que fazer outra coisa a não ser juntar todos nesse lugar da presença de Deus. São dias de crise, são dias de pressão, e nós estamos tentando resolver essas coisas com mecanismos humanos e naturais. Nós estamos tentando consertar as coisas pela via errada. Existem muitas coisas boas que se faz na igreja, mas nós estamos fazendo essas coisas e elas não têm tido resultado. Poucas pessoas estão assumindo isso. Eu preguei isso para uma igreja no Rio de Janeiro. O cara parou tudo, cancelou célula, cancelou culto, por 21 dias. Toda a comunidade jejuando e orando. Deus está levantando um espírito de assembleia solene perpétua. Lugares na terra vão começar a orar e nunca mais vão parar. A mensagem do Espírito Santo para a igreja hoje é: para tudo e ora. Para tudo e ora você primeiro. Não aponta para o outro. E para tudo e ora, comunidade de Montemor. Cancelem a agenda normal das coisas.
Nós não estamos vivendo em dias normais. Não dá para viver igreja normal. O convite está sendo feito. O toque da trombeta vai ficar cada dia mais claro. No interior da Bahia, 3 a 4 jovens estão fazendo isso agora mesmo. Eles estão parando tudo e orando. Pequenas assembleias solenes estão surgindo em lugares remotos ao redor da terra. E nesses dias o Senhor está chamando várias pessoas, jovens, crianças, mães. E eles vão ser trombeteiros dessa mensagem. Eles não vão apenas orar, eles vão se tornar a própria oração. Eles vão encharcar cidades inteiras com a cultura do altar. Eles vão se colocar diante do Senhor e a oração vai ser: poupa, Senhor, o seu povo. Porque as nações da terra estão dizendo: onde está o seu Deus, igreja de Montemor? O mundo está perguntando: aonde está o seu Deus? Qual é a resposta que nós temos que dar diante de uma nação massacrada por tsunami? Como as pessoas vão corresponder a essas dinâmicas de juízo, onde centenas de crianças morrem e a igreja não consegue dar uma resposta para isso? Onde está o seu Deus? O mundo está perguntando para a igreja hoje. E nós temos a capacidade de se colocar entre o Senhor e a terra e falar: poupa a terra do seu juízo. Eu não creio que está na hora da igreja orar para vir juízo. Eu creio que está na hora da igreja orar para pedir misericórdia. Vai chegar a hora que a gente vai liberar os juízos com as nossas orações. Mas agora, a gente precisa se colocar entre o Senhor e a agenda gay. E falar: tem misericórdia, Senhor. Porque esse problema está dentro da igreja há anos e nós ignoramos. Agora nós colocamos na conta dos políticos. Mas isso é culpa nossa. Nós fechamos os nossos olhos para isso. O mundo está fazendo perguntas gritantes: onde está Deus? E o Senhor está convidando a igreja: vem para o lugar de oração e digam: poupa teu povo. Não nos entregue ao vexame. Não nos entregue à vergonha. Há um gemido do Espírito agora, nesse momento, tentando achar a tua atenção para essa mensagem. Se nós vamos viver aquilo que nós nunca vivemos, se nós estamos para entrar numa época da história e experimentar algo que nunca aconteceu, isso significa que nós precisamos fazer aquilo que nenhuma outra geração fez. O nível de entrega é maior. E o Senhor dá força ao seu povo, na medida que o seu povo entrega a força dele para o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.